a coisa mais difícil que eu tinha que fazer com Joe Biden era o apelido. Devo chamá-lo de Sonolento Joe ou Quebrado Joe? Podemos fazer uma votação, por favor? Quem quer chamá-lo de Quebrado Joe? Quem quer chamá-lo de Joe Sonolento? Esse é o meu problema. É como se fosse a mesma coisa. Em nós disseram, não queremos Hannibal Lecter em nosso país. O grande Hannibal Lecter, ele era Ele era uma força muito importante, mas a imprensa ficaria absolutamente louca se eu mencionasse o nome de Hannibal Lecter, porque eles diziam que ele é um personagem fictício. Não, mas estava fazendo um ponto. E o ponto é que estão esvaziando instituições mentais e asilos psiquiátricos. Não mais, eles não estão. Asilos psiquiátricos para o nosso país. Tivemos números como ninguém jamais viu algo parecido. Outros países, eu lido com outros países o tempo todo. Estou agora em tarifas onde eles querem fazer um acordo conosco. Nós não necessariamente queremos fazer um acordo com eles. Estamos felizes do jeito que estamos, recebendo nossos 2 bilhões de dólares por dia, mas eles querem fazer um acordo conosco e eles falam sobre isso e dizem, não podemos acreditar que eles tinham fronteiras abertas. Estes são países que têm, você sabe, eles têm fronteiras e não deixam pessoas entrarem em seu país. Eles não conseguem entender como fizeram isso porque estão doentes ou são loucos. Há algo realmente errado com essas pessoas. Mas as mesmas pessoas que agora me dizem como lidar com a China são aquelas que venderam a América para a China por décadas. Por décadas eles cederam à China. Eu sou o único que... Você sabe quanto? A China pagou quase 700 bilhões de dólares em tarifas sob minha administração. E então eles dizem, Donald Trump não foi duro com a China. Eles dizem que Trump não foi duro com a Rússia. Ok, aqui está a história. Nord Stream 2. Alguém já ouviu falar disso? É o maior gasoduto do mundo. Eu o fechei. A Rússia eu tinha, eu o fechei. Putin me disse, isso é a pior coisa. Você deveria ser amigável comigo. Eu odiaria vê-lo como inimigo. Fechei o Nord Stream 2. Quando Biden entrou, ele abriu logo. Ele atendia toda a Europa, indo para a Alemanha. Ele atendia toda a Europa. Nós o fechamos. E eles dizem, não foi duro com a Rússia. Eu fui muito duro com as sanções e tudo mais. E a propósito, só para sua informação, estamos tentando com todas as forças parar a luta entre a Rússia e a Ucrânia. Uma coisa que nunca teria acontecido se a eleição não tivesse sido fraudada. Tivemos uma eleição fraudada. E podemos dizer isso e dizer em alto e bom som, pois a eleição foi fraudada e não podemos permitir isso. Voltemos às cédulas de papel. Voltemos à votação no mesmo dia. Voltemos à cidadania. Você tem que provar sua cidadania, um pequeno pedaço de papel, e você não terá isso. É meio decepcionante porque muitos governadores republicanos poderiam fazer isso. Votação no mesmo dia. Cédulas de papel. Um papel sofisticado. É uma marca d'água. Você não pode trapacear. Difícil trapacear. A França seguiu esse caminho. Eles eram como nós e estavam tendo eleições muito ruins, eleições muito corruptas. Eles tinham 37 milhões de pessoas. Eles votaram. Vencedor e perdedor. Foi isso. Às 10 horas da noite, estava acabado. Com a gente, você já viu, temos essas máquinas que custam uma fortuna. E eles dizem, achamos que vamos ter a contagem final dos votos em 2 semanas e meia. Espere um minuto, este é o dia da eleição. Você já viu onde na Califórnia estavam contando votos 4 semanas depois? E então eles dizem, e a propósito? Todo o papel custa assim 8% das máquinas. Por que é que os governadores republicanos não estão adotando isso? Ok, o que está acontecendo com nossos governadores republicanos? Se nada mais você diz, mesmo que fosse apenas o mesmo, não é. Você sabe, nada é a prova de falhas quando se trata de votação, mas é bem próximo. Mas custa 8%. Em outras palavras, você pode ter sua eleição 8% do custo das máquinas e você obtém uma contagem precisa. Então é bastante incrível. Eles nos deram o NAFTA, imigração ilegal em massa. Os democratas fizeram. O falso Acordo Climático de Paris e a entrada da China na Organização Mundial do Comércio. Esse foi um dia maravilhoso para nós. A China entrou no comércio mundial. Eles se saíram muito bem. E você sabe, eles não fizeram as coisas exatamente conforme as regras. E eles eram uma nação em desenvolvimento. Eles ainda são. Eles dizem, somos uma nação em desenvolvimento, devemos ter direito a mais. E nosso povo diz, isso é verdade. Estão se desenvolvendo, estamos nos desenvolvendo. Olhe cidades internas, precisamos desenvolvê-las. Mas não podemos deixar os democratas escaparem com essas coisas, mas estamos nos desenvolvendo mais do que eles. Os globalistas estiveram errados sobre tudo. E por isso eu uso o ataque deles contra mim, porque ninguém jamais foi atacado como um homem chamado Donald J. Trump na história do nosso país. Ninguém jamais. Mas eu uso isso como um distintivo de honra. Ninguém jamais foi atacado. Eu estive sob mais investigações do que o falecido grande Al Capone. Ele foi o criminoso mais violento.
Ele foi o chefe da máfia mais violento da história. E eu estive sob investigação muito mais do que ele. Nem chegou perto. Nossos oponentes não têm medo de que nossas políticas de América Primeiro falhem. Eles temem que nossa estratégia terá sucesso e vamos crescer como partido. Vai ser algo, e eu realmente estou ansioso pelas eleições de meio de mandato. Eu realmente estou. Vamos provar que todos os anos traiçoeiros, de traição deles, não serão esquecidos. Porque é traição. O que eles fizeram é traição. Quando permitiram que milhões de pessoas entrassem por fronteiras abertas de todo o mundo, eles vieram. Para mim, isso é traição. O que eles fizeram ao nosso país é impensável. O dinheiro que temos que gastar para retirar as pessoas. E então temos juízes que dizem, não deixem Trem de Araraquara voltar para o nosso país. Eles querem que ele volte. Assassinos, eles cortam os dedos de um homem porque... Você cortou? Você, senhor, fez uma ligação para a polícia no Colorado? Sim, eu fiz. Eu fiz. Vocês nos atacaram e tomaram nosso prédio. Eles tomaram propriedades imobiliárias por todo o Colorado. Você fez, certo? Dê-me sua mão. Coloque a mão para baixo. Estrondo. Corta os dedos dele. E eles querem ele de volta. E que tal a confusão com o MS-13, onde não era uma tendência lá, Araguá, era um assassino do MS-13. E eles disseram, eles se confundiram, vamos trazê-los de volta para o nosso país. Não, precisamos de pessoas que vão amar nosso país. Tenho orgulho de ser o presidente dos trabalhadores, não dos terceirizadores, o presidente que defende a Main Street, não a Wall Street, que protege a classe média, não a classe política, e que defende a América, não os trapaceiros comerciais ao redor do mundo, que são trapaceiros comerciais. Eles nos enganaram, eles trapacearam com tarifas contra nós. Eles roubaram nosso dinheiro, eles roubaram nossos empregos. E agora as pessoas estão por aí dizendo, não estamos tratando-os bem agora, estamos tratando-os muito bem, na verdade. Eles têm sorte de estarmos tratando-os tão bem. E você sabe, quando eu coloco tarifas e digo, bem, vamos cobrar o que eles cobraram, vamos cobrar o que eles cobraram. E então eu digo, vou cobrar muito menos do que eles cobraram. Acredite em mim, estamos sendo gentis com isso. Mas estamos indo muito bem, melhor do que nunca. Meu trabalho não é maximizar os lucros dos terceirizadores e das montadoras estrangeiras. Quero dizer, essas corporações estrangeiras são horríveis. É horrível o que eles estão fazendo. Mas estamos pegando eles aos montes. Meu trabalho é defender o sonho americano e eu tenho que defender os cidadãos americanos. Esse é o meu trabalho. Eu tenho que defender isso. O sonho americano nunca é mencionado. Foi mencionado por 4 anos e agora está sendo mencionado novamente, mas nunca foi mencionado quando tínhamos o Sonolento Joe no cargo. Eu costumava ter a coisa mais difícil que eu tinha que fazer com Joe Biden era o apelido. Devo chamá-lo de Sonolento Joe ou Quebrado Joe? Podemos fazer uma votação, por favor? Quem quer chamá-lo de Quebrado Joe? Quem quer chamá-lo de Joe Sonolento? Esse é o meu problema. É como se fosse a mesma coisa. Ambos funcionam. Ambos funcionam lindamente. Joe tinha uma habilidade que eu não tinha. Ele disse que era um bom jogador de golfe. Ele é terrível. Alguém disse que a única vez que me irritei no debate foi quando ele disse que tinha um handicap de 6. Ele não é um 6. Mas ele tinha uma habilidade que eu não tenho. Ele conseguia ir a uma praia, de roupa de banho e dedo do pé, porque parecia que estava realmente caindo. Mas ele ia. Tinha dificuldade em caminhar pela areia, porque você sabe, a areia é pesada nos pés. Carregando uma daquelas cadeiras de 6 onças feitas de alumínio, que se você pesa um pouco demais, ela simplesmente quebra no meio quando você se senta. E ele conseguia sentar-se em uma praia com fotógrafos na praia. Você sabe, ele é o presidente, então tinha um mínimo de fotógrafos, mas ainda assim tinha fotógrafos. E ele conseguia adormecer. Quem diabos poderia fazer isso? Quem poderia adormecer? E ele se virava e a baba começava a escorrer. Ele não se importava. A esposa dele não se importava. É uma habilidade que eu nunca conseguiria adormecer nessas circunstâncias. Eu estaria muito consciente do meu corpo e de como parecemos. Eu estaria sentado assim. E eu diria, querida, é hora de ir. Vamos sair daqui. Bem, não seria a maioria das pessoas. Esse cara podia ir à praia e ele apagava em segundos. Os caras estavam fotografando ele. Ele apareceria nos jornais no dia seguinte, olhos fechados, boca aberta. Os Estados Unidos têm sido explorados por 50 anos. E simplesmente não vamos aceitar isso mais. E é isso que está acontecendo agora. Em 1950, os Estados Unidos dominavam a produção global de automóveis, produzindo mais de 75% de todos os carros do mundo. Pense nisso, 75% e até mais antes disso.
Hoje produzimos 11%, enquanto a China produz 3 vezes mais do que nós. Deixe-me te contar uma coisa. Com as tarifas que estamos aplicando, como você sabe, temos tarifas sobre automóveis, alumínio, aço. Separado das outras tarifas, a base, como chamamos, as empresas estão voltando para o nosso país com fábricas. Há uma corrida por locais. Há uma corrida por fábricas antigas. A maioria delas está sendo demolida para novas fábricas. Eles pararam de construir no México. Põe-se 4 ou 5 fábricas. Estão todas vindo para os Estados Unidos. Eu sei muito bem o que estou fazendo. Eu sei o que estou fazendo. E você sabe o que estou fazendo também. É por isso que você vota em mim. E os fabricantes de chips estão chegando. Eles estão todos chegando. Nunca tivemos nada assim. Temos um investimento, eles acham, de cerca de 7, pense nisso, 7 trilhões. E isso foi em 1 mês e meio. Pense nisso para o primeiro, você tem que me dar um pouco de tempo para me aquecer com isso. Então vamos tirar as primeiras semanas de folga por cerca de 1 mês e meio. Conseguimos quase 7 trilhões comprometidos. Nunca tivemos isso. Não sei se já tivemos isso em algum momento, mas se você voltar e olhar para a campanha de Biden e essas outras campanhas, qualquer uma delas, eles não tinham esses números para o ano. Estes são os maiores fabricantes de chips do mundo, os maiores fabricantes de automóveis do mundo. 7 trilhões de dólares de investimento. E isso significa empregos. Eu vejo